Então, pessoal, o motivo da minha primeira entrada aqui no mais essa análise de operações de sexta-feira, dia de payroll, eu tinha aqui essa mínima, essa máxima e essa região de 50% com fechamento de gap, tá? Então, no caso aqui, quando eu defini essa lateralização aqui, Se você tem interesse em receber mais vídeos explicativos das nossas operações, curta nossos vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. mínima do 6 ou máxima do 5, mínimas e máxima que ninguém rompe. Quando o 3 abriu testando para baixo, eu violinou, eu comprei, só com 2, já protegi. E sempre olhando aqui pelo de 60, porque a máxima do 60 é um ponto muito forte. A mínima do 9 era um ponto que ele podia só testar e cair novamente. E tinha a mínima do 10 também como um ponto muito forte. Então, foi por isso que eu saí dessa operação vencedora com essa análise de compra por esse motivo. 50% mercado lateral, violação de suporte de lateralização, fiz a compra e saí no alvo. Tá? Aí zerei a operação. Vamos lá para a nossa terceira operação. Aqui, novamente, por estar na mesma região, tá? Topo, fundo, 50% rompido, tá? Mas o porquê de eu ter feito uma compra nesse 50%? Eu estava confiando aqui nesse gatilho de 60, aqui para trás eu tinha um fundo também, tá? Eu tinha um fundo me dando mais força de fundo duplo no 60 para fazer movimento de alta. Então, ele poderia vir fazer esse teste aqui, como na mínima do 4, para romper fundo. Então, eu estava pensando só em compra, mesmo estando na região de 50%. Então, deixa eu explicar aqui melhor para vocês. Aqui, a partir do momento que eu defino que o mercado está lateral novamente, mínima do 15, máxima do 14, máximas e mínimas que ninguém rompe, tá? O candle 16 tinha a obrigação de romper topo, por estar acima do rompimento, aqui tinha a mínima, máxima, 50%. Então, por estar em cima do rompimento, na região de 50%, e o 16 tinha a obrigação de romper topo, ele vai lá, vai ali no topo e fecha abaixo. Se o 16 não sobe, a obrigação do 17, então, era cair. A partir do momento que ele foi lá, deu a venda, tinha a obrigação de cair. Violinou, respeitou novamente a região de 50% dessa alta aqui, fechou acima da mínima que ninguém rompe, que é a mínima do 15. A partir do momento que o 18 testou para baixo, eu fiz a compra. Fiz a compra, já fiz uma parcial mais curta, protegi a operação, e o alvo final era no topo. Sendo que também no de 60 minutos, ele já estava na minha marcação de alvo para romper fundo. Então, eu deixei essa operação e acabei não... Deixei essa operação chegar no alvo e não esperei para ver, tá? O que poderia acontecer. O certo mesmo seria ter saído na máxima do que ninguém rompe. Eu seguro um pouco mais essa operação. O mercado ganha força. Já poderia ter guardado já R$ 60. Lembrando, pessoal, eu estou no simulador, mas isso aqui é o meu teste na mesa proprietária Trading Flow, tá? O preço vai lá, tá com força vendedora no topo. Ele pode simplesmente violinar, cair. Poderia ter guardado já essa operação, não guardei. E sempre já era o candle 18, era o candle das 10h25. O próximo candle era o candle das 10h30, o candle do payroll. Então, eu não estava com medo do payroll. Por quê? Porque o mercado estava acima do topo rompido, estava acima de 50%, tinha a obrigação de romper topo. Mas, por ele estar lateralizado e já no possível alvo de 60, eu deveria ter saído dessa operação e ter guardado esse financeiro, tá? O que vai acontecer no 18? Vou antecipar aqui um pouco a operação. Antecipei aqui um pouco. Olha o que aconteceu aqui no final do 18. Era o payroll, estava protegido de tudo. O mercado vai pular minha ordem, mas quando eu zero, eu ainda fico positivo nos R$ 60. Então, no caso, eu estava só R$ 9 positivo e fiz uns R$ 40. Agora, por que eu vou comprar contra o payroll? Porque o mercado deu o alvo no fechamento de gap. Sim, comprei contra o payroll. Mas aqui eu tinha o gatilho do 60 e ele não tinha vindo testar os 50% ainda do gatilho. Eu tinha essa marcação do diário e eu tinha outra região de fundo aqui, considerando que aqui seria o fundo duplo para alta. Então, diminuí a mão, bati só com 2 contratos, arrisquei a compra. Novamente, nós tínhamos aqui a mínima do 4, a mínima do 6, que é a mínima que ninguém rompe, tinha o gatilho do 2, que não tinha sido testado novamente, e também nós tínhamos a mínima aqui do candle 7. E eu acabei de marcar essa região, no momento, stop lá no fundo, acreditando que o preço não viria. Fiz a compra contra o payroll, tanta volatilidade, que mesmo meu notebook sendo 1,5, o mercado travou, a contagem continuou e mexi um pouco aqui porque travou a boleta de tanta volatilidade.
Eu aguardo um pouco mais. Por que que eu botei o stop no fundo, stop técnico? Porque se eu já botasse aqui, ele ainda poderia dar uma violinada, me stopar e subir. Por isso que eu defini meu stop aqui, para quando ele fechar, trazer meu stop para a mínima dele. Antecipar novamente. Olha, que ele sobe já, eu boto... Meu primeiro alvo seria na região da mínima do 18. Olha, aí já deveria ter feito minha parcial. Já estava com o financeiro bem legal já. Fiz minha parcial, o preço veio um pouco mais para baixo. O stop seria aqui um stop mais curto já. E vou aguardar o preço fechar, confiando nessa possível volta dele, que ainda tinha a mínima do Candle 4 no gráfico de 60 para ser testado, tá bom? E aí estou protegido, não perco mais nada. Vou antecipar aqui de novo um pouco a operação. O preço bastante força compradora. E aqui também eu tinha mais uma confirmação, que era essa região de 50%, né? Que acabei de fazer aqui agora, mínima, máxima, região de 50%. Olha, o 20 abriu testando um pouco para baixo. Eu quis aguardar um pouco mais, aceitar ou ele me tirar no stop gain, ou ele vir novamente testar aqui o alvo para eu sair dessa operação. Eu alongo um pouco mais meu stop, porque ele poderia me violinar e subir. E espero ele testar novamente a mínima do 18, a mínima do 15, que era a mínima que ninguém rompia, tá? Protejo novamente a operação no fundo dele. Vou sair na mínima do 15, porém o mercado vai dar o alvo aqui em cima, tá? Mesmo com toda a confirmação, eu não tive aquela confiança 100% que ele ia buscar o topo, porque ele já tentou negar, já estava na região de 50% e poderia vir buscar o fundo, tá? Então, estou protegido, mas está muito obrigado. Quando eu saio da operação, ele vai dar uma estourada. Aí, quando ele testou o rompimento para dar continuidade de baixo, quando eu fosse vendedora, eu já fiquei em alerta. Não, eu preferi sair. Assim, quando eu sair, o mercado dá mais uma estourada para cima, dando o meu alvo, tá? A minha quinta entrada aqui aconteceu pelo seguinte motivo. Novamente, mínima, máxima, topo, região de 50% do dia. Tinha essa mínima, essa máxima, essa região de 50%, confluência com topos que ninguém rompia, tá? Topo que ninguém rompia. Aqui eu fiz minha quinta entrada, um pouco mais de 3 contratos, já estava um financeiro um pouco maior, me dando confiança a mais, ok? Então aqui eu fiz a caixinha na mínima do 25, máxima do 27, região de 50%, pontos de parada, topo rompido, que ele poderia testar e buscar topo. Então vou soltar aqui, dar o play. Aí eu já boto minha parcial na máxima do candle 25, porque ele poderia estar fazendo essa caixinha micro, fazendo essa máxima, mínima, 50%, teste de negação para romper fundo. Então faço minha parcial. Quando ele está demorando ir lá pegar, acabo antecipando minha parcial. E mais uma operação lucrativa, protejo a operação na mínima dele, sabendo que ele pode só testar aqui e dar continuidade de baixo. Porque aqui existe uma negação, onde o 27 rompe, o 28 devolve, e ele pode só estar testando para cair, mesmo com tanta confirmação de compra. Ó, o 30 acabou caindo. Aqui foi um stop, porque acreditei que ele vinha testar a mínima do 26 para dar continuidade de baixo. Porém, eu tinha esse 50% aqui, que depois de já estar dentro da operação que eu fiz a caixinha. Tinha a mínima do 26 também. Aqui o mais certo seria esperar a violinada para ter feito essa compra. Mas, a partir do momento que o 30 fecha abaixo desse estopo aqui, eu acreditei que ele vinha testar para dar continuidade de baixo. Porém, estava contra o contexto. Aqui, novamente, por que dessa venda? Essa venda aqui foi mais uma confirmação do meu gráfico dos 60. Por quê? Porque ele veio na mínima do 4, onde eu estava esperando essas mínimas aqui, que ele poderia testar e fazer a queda. Já estava na região de alvo, então eu comecei a trabalhar com possibilidade de vendas. E o que aconteceu? O 31 já vinha de 50%, tinha a obrigação de romper topo, ele dá uma violinada, fecha abaixo, o 32 novamente violina, fecha abaixo, então a partir do momento que o 33 testou, eu efetuei a venda, tá? Vou soltar aqui a operação. Efetuei a venda, com 3 contratos,
E nessa operação eu acrescento mais 3, porque a confirmação de venda estava muito forte. Ele anda um pouquinho a favor. Olha, aí vai andar contra a minha entrada, tá? Quando ele voltar a andar negativo, o diminuto está testando a negação. Aqui, ó. Olha o diminuto aqui agora. O diminuto violando essa negação. Quando ele volta, eu acrescento mais 3 contratos. Ó, acrescentei 3 contratos, ao total estou com 6 contratos. Minha primeira parcial, máxima do 30, tá? Ou até no 50%. Porém, ele poderia só testar a máxima do 30 e fazer movimento de alta. Parcial feita. Nesse momento aqui era para fazer só com 2, acabei fazendo com 3 e saí totalmente da operação. Aí acabei encerrando. Tinha parado de gravar, mas encontrei essa última oportunidade aqui, novamente, para alta. Quando o 33 violinou, fechou acima desse topo rompido, o 34 eu fiz a compra, fiz parcial e saí aqui no topo. Tá bom? Então, foi minha última operação, fazendo capital de R$300. Esse foi o meu dia de payroll.